do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC. Artigo 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente. Inciso 1. Ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei. Inciso 2. Ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual. Parágrafo 2º. O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, até o primeiro dia útil do mês de junho do ano do pleito. Parágrafo 3º. Nos 15 dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 1. Divulgará o montante de recursos disponíveis no Fundo Eleitoral e. Parágrafo 7º. Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político somente após a definição de critérios para sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente. Parágrafo 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de contas. Parágrafo 15. O percentual dos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo poderá ser reduzido mediante compensação decorrente do remanejamento, se existirem, de dotações em excesso destinadas ao Poder Legislativo. Parágrafo 16. Os partidos podem comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral até o primeiro dia útil do mês de junho a renúncia ao FEFEC, vedada a redistribuição desses recursos aos demais partidos. Artigo 16-D. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, para o primeiro turno das eleições, serão distribuídos entre os partidos políticos, obedecidos os seguintes critérios. Inciso 1 a 2%, divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2 a 35%, divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Inciso 3 a 48%, divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares. Inciso 4 a 15%, divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. Parágrafo 2º. Para que o candidato tenha acesso aos recursos do fundo a que se refere este artigo, deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados na última eleição geral, ressalvados os casos dos detentores de mandato que migraram em razão de o partido pelo qual foram eleitos não ter cumprido os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no inciso 4 do caput deste artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para o Senado Federal na última eleição geral, bem como os senadores filiados ao partido que, na data da última eleição geral, encontravam-se no primeiro quadriênio de seus mandatos. Da arrecadação e da aplicação de recursos nas campanhas eleitorais. Artigo 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta lei. Artigo 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 18-A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Artigo 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico. Artigo 18-C. O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por índice que o substituir. Parágrafo único. Nas campanhas para segundo turno das eleições para prefeito, onde houver, o limite de gastos de cada candidato será de 40% do limite previsto no caput deste artigo. Artigo 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do fundo partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma estabelecida nesta lei. Artigo 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do artigo 20 desta lei, pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas. Artigo 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Parágrafo 1º. Os bancos são obrigados a: Inciso 1. Acatar, em até 3 dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e a cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção. Inciso 2. Identificar, nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o caput, o CPF ou o CNPJ do doador. Inciso 3. Encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido, na forma prevista no artigo 31, e informar o fato à Justiça Eleitoral. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. Parágrafo 3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato, comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado. Parágrafo 4º. Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. Artigo 22-A. Os candidatos estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. Parágrafo 1º. Após o recebimento do pedido de registro da candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer em até 3 dias úteis o número de registro de CNPJ. Parágrafo 2º. Cumprido o disposto no parágrafo 1º deste artigo e no parágrafo 1º do artigo 22, ficam os candidatos autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral. Parágrafo 3º. Desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, é facultada aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 23 desta lei, mas a liberação de recursos por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura, e a realização de despesas de campanha deverá observar o calendário eleitoral. Parágrafo 4º.
na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, se não for efetivado o registro da candidatura, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos doadores. Artigo 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Parágrafo 2º. As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 28. Parágrafo 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. Parágrafo 3º. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% da quantia em excesso. Parágrafo 4º. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no artigo 22 desta lei por meio de: Inciso 1. Cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos. Inciso 2. Depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Inciso 3. Mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos seguintes requisitos. Alínea A. Identificação do doador. Alínea B. Emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. Inciso 4. Instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares, que deverão atender aos seguintes requisitos. Alínea A. Cadastro prévio na Justiça Eleitoral, que estabelecerá regulamentação para a prestação de contas, fiscalização instantânea das doações, contas intermediárias, se houver, e repasses aos candidatos. Alínea B. Identificação obrigatória, com o nome completo e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas CPF de cada um dos doadores e das quantias doadas. Alínea C. Disponibilização em sítio eletrônico de lista com identificação dos doadores e das respectivas quantias doadas, a ser atualizada instantaneamente a cada nova doação. Alínea D. Emissão obrigatória de recibo para o doador, relativo a cada doação realizada, sob a responsabilidade da entidade arrecadadora, com envio imediato para a Justiça Eleitoral e para o candidato de todas as informações relativas à doação. Alínea E. Ampla ciência a candidatos e eleitores acerca das taxas administrativas a serem cobradas pela realização do serviço. Alínea F. Não incidência em quaisquer das hipóteses listadas no artigo 24 desta lei. Alínea G. Observância do calendário eleitoral, especialmente no que diz respeito ao início do período de arrecadação financeira, nos termos dispostos no parágrafo 2º do artigo 22-A desta lei. Alínea H. Observância dos dispositivos desta lei relacionados à propaganda na internet. Inciso 5. Comercialização de bens ou serviços, ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. Parágrafo 4º-A. Na prestação de contas das doações mencionadas no parágrafo 4º deste artigo, é dispensada a apresentação de recibo eleitoral, e sua comprovação deverá ser realizada por meio de documento bancário que identifique o CPF dos doadores. Parágrafo 4b. As doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos 3 e 4 do parágrafo 4º deste artigo devem ser informadas à Justiça Eleitoral pelos candidatos e partidos no prazo previsto no inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 28 desta lei, contado a partir do momento em que os recursos arrecadados forem depositados nas contas bancárias dos candidatos, partidos ou coligações. Parágrafo 5º. Ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato, entre o registro e a eleição,
a pessoas físicas ou jurídicas. Parágrafo 6º. Na hipótese de doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos 3 e 4 do parágrafo 4º deste artigo, fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações não incidirão a responsabilidade destes nem a rejeição de suas contas eleitorais. Parágrafo 7º. O limite previsto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000 por doador. Parágrafo 8º. Ficam autorizadas a participar das transações relativas às modalidades de doações previstas nos incisos 3 e 4 do parágrafo 4º deste artigo todas as instituições que atendam, nos termos da lei e da regulamentação expedida pelo Banco Central, aos critérios para operar arranjos de pagamento. Parágrafo 9º. As instituições financeiras e de pagamento não poderão recusar a utilização de cartões de débito e de crédito como meio de doações eleitorais de pessoas físicas. Parágrafo 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado para aferição do limite previsto no parágrafo 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Artigo 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de: Inciso 1. Entidade ou governo estrangeiro. Inciso 2. Órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público. Inciso 3. Concessionário ou permissionário de serviço público. Inciso 4. Entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal. Inciso 5. Entidade de utilidade pública. Inciso 6. Entidade de classe ou sindical. Inciso 7. Pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior. Inciso 8. Entidades beneficentes e religiosas. Inciso 9. Entidades esportivas. Inciso 10. Organizações não governamentais que recebam recursos públicos. Inciso 11. Organizações da sociedade civil de interesse público. Parágrafo 1º. Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas com recursos públicos, observado o disposto no artigo 81. Parágrafo 4º. O partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução dos valores recebidos ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferi-los para a conta única do Tesouro Nacional. Artigo 24, c. O limite de doação previsto no parágrafo 1º do artigo 23 será apurado anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 1º. O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações registradas até 31 de dezembro do exercício financeiro a ser apurado, considerando: Inciso 1. As prestações de contas anuais dos partidos políticos, entregues à Justiça Eleitoral até 30 de abril do ano subsequente ao da apuração, nos termos do artigo 32 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. Inciso 2. As prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou suplementares que tenham ocorrido no exercício financeiro a ser apurado. Parágrafo 2º. O Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados, encaminhá-las à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de maio do ano seguinte ao da apuração. Parágrafo 3º. A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato,
até 30 de julho do ano seguinte ao da apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no artigo 23 e de outras sanções que julgar cabíveis. Artigo 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta lei perderá o direito ao recebimento da cota do fundo partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico. Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 mês a 12 meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juiz ou tribunal competente, após 5 anos de sua apresentação. Artigo 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta lei. Inciso 1. Confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 38 desta lei. Inciso 2. Propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos. Inciso 3. Aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral. Inciso 4. Despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no parágrafo 3º deste artigo. Inciso 5. Correspondência e despesas postais. Inciso 6. Despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às eleições. Inciso 7. Remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais. Inciso 8. Montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados. Inciso 9. A realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura. Inciso 10. Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita. Inciso 12. Realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais. Inciso 15. Custos com a criação e inclusão de sítios na internet com impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede e foro no país. Parágrafo 1º. São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha. Inciso 1. Alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais, em 10%. Inciso 2. Aluguel de veículos automotores, em 20%. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. Parágrafo 3º. Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam à prestação de contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato. Alínea A. Combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha. Alínea B. Remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere a linha deste parágrafo. Alínea C. Alimentação e hospedagem própria. A linha D. Uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de 3 linhas. Parágrafo 4º. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha. Parágrafo 5º. Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do parágrafo 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do FEFEC. Parágrafo 6º. Os recursos originados do fundo de que trata o artigo 16-C desta lei utilizados para pagamento das despesas previstas no parágrafo 4º deste artigo serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos.
Artigo 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a 1.000 FIR, não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados. Parágrafo 1º. Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas. Parágrafo 2º. Para fins do previsto no parágrafo 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não compreende doação eleitoral.